Bom, eu vi um vídeo, foi ontem, ou foi anteontem, um cara no podcast falando que diz que não existe pacto. Ah, Diego, você faz pacto, então você vai defender o pacto. Não, não vou defender o pacto, mas a gente precisa pontuar, né, os pingos nos is. A gente precisa colocar os pingos nos is para a gente entender o que, que é um pacto e o que, que não é um pacto. O que, que alguns estão vendendo e o que, que as pessoas estão errando. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, vamos lá. Vamos entender o que, que significa a palavra pacto. Pacto, aliança. Você tem uma aliança com aquela divindade ou com aquele espírito. Você tem uma aliança com ele. Traduzindo, você tem um casamento com ele. Sim, pacto nada mais é do que um casamento. A verdade é que você tem um casamento com aquele espírito, ou você tem um casamento com aquela divindade. Então, uma vez que você faz pacto, você é casado com aquele espírito. Literalmente você é casado com aquele espírito. Então, sim, todo casamento tem o quê? Responsabilidades. Todo casamento tem uma responsabilidade. Se você se iniciou no candomblé pro teu orixá, sim, você casou com o teu orixá. Se você se iniciou na quimbanda e fez o pacto com o teu Exu, sim, você é casado com o teu Exu e com a tua pombogira. Então você é casado com eles. A verdade é essa, você é casado. Então a palavra pacto significa casamento, traduzindo, né? Exemplo, você casou com a tua mulher, certo? Você tem um pacto com ela. Você tem um pacto com ela. Sim, você tem um pacto com ela. Então, a palavra pacto se traduz simplesmente nisso. Aliança, casamento. Então, para leigo entender, né? Então, quando você faz um pacto, você faz um casamento. A verdade é essa. Você faz um casamento. Você fez um casamento com fulano de tal. Exemplo, você se pactou com Lúcifer, então você tem um casamento com ele. Então, a partir do momento que você tem um casamento com Lúcifer, você tem obrigações. Sim, todo casamento tem obrigações, né? E aí é que tá. Por que, que os caras estão falando que não existe pacto? Sim, o pacto no que tange você pagar uma bagatela para você resolver a tua vida e não dar uma contrapartida, ou seja, você pagou, o Daimon tem que trabalhar para você o resto da eternidade até você morrer. Mas você não vai dar nada, você não vai ter contrapartida nada e ele vai resolver o problema da tua vida. Não, não vai. Por que, que não vai? Que aí vai depender de egrégora para egrégora. Por quê? Tem pactos que você tem que dar obrigações ou você fazer um culto, nem que for um culto semestral. Tem pactos que você tem que fazer de 3 em 3 meses. No meu caso, na egrégora a qual eu pertenço e ao qual eu faço pactos, sim, de 3 em 3 meses você tem que fazer o que nós chamamos de renovação, mas na verdade não é uma renovação, é o que a gente fala de devocional. Então você faz um devocional para as entidades, para os daimons. Então você faz um devocional de 3 em 3 meses, que seria como se fosse uma renovação. Seria como se fosse uma renovação, mas não é. É um devocional. Então se é um devocional, beleza. Se é um devocional, beleza. Então você presta culto àquela divindade. Entendeu aonde que eu estou falando? Que as pessoas têm entendido pacto como uma coisa que não, eu vou fazer uma aliança com o cara e não preciso fazer mais nada. Tá, você casou com a tua mulher, né? Então você não vai fazer mais nada com ela. Ela só tem que fazer a parte boa e não tem compromisso com mais nada. Ou seja, ela tem que fazer a parte que te interessa. Mas você não tem responsabilidade nenhuma com isso. Mesma coisa. Cada egrégora vai trabalhar de um jeito. Se você vai fazer um pacto com aquela divindade, se você vai fazer um pacto com aquela divindade, você tem uma contrapartida. Qual que é a contrapartida? Muitas das vezes você tem que fazer um devocional. Você tem que fazer um devocional. Ou seja, você se iniciou, você tem que fazer um devocional. De 3 em 3 meses, de mês em mês, não importa, você tem que fazer o devocional. O devocional ele é obrigatório. Dependendo da egrégora é obrigatório. Ou às vezes é negociável.
O que acontece é que muito magista negocia isso. Ou seja, quer livrar a cara do cliente. Mas não. Por quê? Uma vez que o cliente não faz o devocional, quem tem que fazer o devocional é você. Ou seja, você tem que pagar a bronca que você faz. Por quê? Eu, por exemplo, por que eu sou e por que eu coloco no meu, Diego de Astaroth ou Diego de Lúcifer? Por quê? Porque eu tenho pacto com essas divindades. Eu tenho pacto com as divindades. E não é com uma só, eu tenho com várias. Tenho vários pactos. Então, assim, cada pacto meu tem uma regra. E cada regra precisa ser respeitada, precisa ser alimentada. Então, sim, os pactos que eu fiz, todos eles, eu tenho uma contrapartida que eu tenho que dar. Eu tenho uma contrapartida que eu tenho que dar. Sim, eu tenho uma contrapartida que eu tenho que dar. Então, por isso que quando eu escuto alguma pessoa falar que pacto não existe, sim, esse pacto que a galera anda vendendo por aí, de que você vai resolver a sua vida, e que você vai ser a mil maravilhas, e que bababá e não sei o que, é por isso que eu só vejo o nego se fudendo. Quando você faz um pacto, é igual esses dias aí pra trás, foi ontem. Minha mulher falando, mostrou um vídeo lá de uma mulher lá contando uma historinha aí, né? De que o cara fez pacto com 3 entidades e todo mês ele tinha que fazer um agrado para as entidades. Ele tinha que ir lá fazer o agrado. Quando ele parou de fazer o agrado para as entidades, ou seja, quando ele parou de fazer as obrigações para as entidades, a vida dele foi por água abaixo. É assim que funciona. É assim que funciona. Diego, então, sim, uma vez que você se pactuou com uma divindade, uma vez que você se pactuou com Lúcifer, com Asmodeus, com quem quer que seja, você tem que alimentar aquele pacto. Você tem que alimentar aquele pacto, um devocional, alguma coisa do tipo você vai ter que fazer para manter o pacto vivo. Para manter o pacto vivo. É por isso que tem muita gente que está com a vida boa, mas não tem pacto. Por que não tem pacto? Porque é troca. Então, quando uma pessoa fala, eu tenho não sei quantos anos de satanismo e nunca fiz pacto. Eu tenho não sei quantos anos de luciferianismo e não tem pacto. Sim, mas você está alimentando aquela divindade. Você está constantemente prestando culto àquela divindade. Você continua a fazer, você faz isso. Por isso que eu saí desse negócio, dessa visão, porque entrei em 3 egrégoras, 2 na verdade, né? Hoje eu sou autônomo, mas respeito o luciferianismo, respeito o satanismo. Mas toda semana eu tinha que fazer pacto. Toda semana eu tinha que fazer ritual. Toda semana eu tinha que fazer ritual. Ou de mês em mês eu tinha que fazer o ritual. E aí que tá. Agora eu faço de 3 em 3. Só de 3 em 3 meses. Por causa da regra do pacto. Então eu sigo a regra dos pactos que eu fiz. De 3 em 3 meses eu já faço o meu devocional, então tá tudo certo. Tá de boa, né? Mas até um tempo aí para trás, que eu não tinha pacto e que eu tava nas ordens que eu pertencia, toda semana eu tinha que fazer pacto. Toda semana eu tinha que fazer ritual. Toda semana eu tinha que fazer ritual. Toda semana eu tinha que fazer ritual. Toda semana eu tinha que sustentar aquela egrégora. Então sim, quando você faz uma ritualística, quando você não é pactuado e que você quer as bênçãos de uma divindade ou de uma entidade, você tem que ficar fazendo isso toda hora. Se você para de alimentar a egrégora, se você para de alimentar a divindade, sua vida vai pro saco. Então, independente se você faz pacto ou não, a troca ela não muda. Não muda. Por que não muda? Porque você tem obrigações para fazer. Então, o que diferencia uma pessoa que não tem pacto e uma pessoa que tem pacto é que uma vez que você fez pacto com aquela divindade, você tem obrigação de alimentar ela. Você tem obrigação de alimentar ela. Agora, quando você não é pactuado, se você parar de cuidar daquela divindade ou parar de cuidar daquela entidade, sim, você tem consequências. Porque você estava alimentando, você estava alimentando, você estava alimentando, você estava alimentando, aí do nada você parou. O espírito vai cobrar.
O espírito vai cobrar. Agora, quando você faz um pacto de fato, de fato você tem obrigação. Você já sabe que você tem que cultuar. Você sabe que de tantos e tantos meses, de mês em mês, de 3 em 3, de 6 em 6, de ano em ano, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que alimentar aquele pacto. Então essa ideia de que você fazer pacto realmente para você ficar rico, milionário da noite pro dia, isso não existe, concordo, isso não existe. Isso não existe. Mas em contrapartida, esse pacto que as pessoas andam vendendo, que você vai mudar de vida sem dar uma contrapartida, isso é mentira. Isso é falácia. Isso é mentira. Inclusive quando alguém chegou com um cara que falou, né? O cara que falou, pelo que eu prestei atenção, ele é do candomblé, né? Normalmente esses caras que é de candomblé, que é de culto afro-brasileiro, eles querem atacar, por exemplo, o ocultismo e por aí vai. Então eles gostam de fazer, né? Mas como eles não conhecem, não. Realmente, eles não conhecem o ocultismo. Alguns até conhecem, né? Alguns até pertencem a ordens. Mas vamos lá. Pergunta pro candomblessista se ele parar de cultuar Ogum, como que vai ficar a vida dele? Se ele parar de cultuar o Batalá, como é que vai ficar a vida dele? Se ele parar de cultuar o orixá que ele tem cultuado, o que acontece com a vida dele? Por quê? Porque eles têm um pacto. Quando você se inicia no candomblé pro teu orixá, você tem um pacto com ele. Então você não pode parar de cultuar aquele espírito, aquela divindade. Você não pode parar. No Ifá, por exemplo, você faz o seu Itefá. Você fez um pacto com o Orumilá. Você vai para o culto tradicional, você se inicia para X orixá. Você tem um pacto com aquele orixá. Você tem um pacto com ele. Você vai para Quimbanda. Você tem um pacto com aquele Exu e com aquela pombogira que você se iniciou. Então você entendeu que todos os cultos, o pacto não é uma coisa fora da realidade? Não, todos os cultos têm pacto. Todos os cultos têm pacto. Você vai para o Palo, tem pacto. Você vai para Quimbanda, tem pacto. Você vai para o Voodoo, tem pacto. Você vai para... Todos os cultos têm pacto. Todos eles. Eles só não falam que faz pacto. Mas a verdade é que todo pacto ele precede o quê? Uma iniciação. Então quando alguém fala que você precisa fazer um pacto para você mudar de vida, sim, você precisa criar uma aliança com aquele espírito. E, basicamente, ou praticamente, você vai se iniciar para ela. A verdade nua e crua. Quando você faz um pacto, você se inicia para aquela divindade, para aquele espírito, para aquela entidade. Então você se inicia para ela. É o casamento. Então você casou com aquele espírito. Então você tem obrigação de alimentar ele. Você tem obrigação de alimentar ele. Não é você fazer pacto, esquecer o espírito e achar que a sua vida vai ficar boa, que você vai crescer, que você vai prosperar, que você vai fazer tudo sem dar contrapartida. Não, não funciona assim. Quem dera se funcionasse. Mas não funciona assim. Então, se não funciona assim, o que eu, como um cara que faz pactos, eu tenho que alertar a pessoa assim? De 3 em 3 meses você tem que fazer pacto. Você tem que renovar o seu pacto. Quando a gente fala renovar o pacto, sim, você tem que cultuar a entidade, a divindade. Você tem que alimentar. Porque se você não alimenta, a entidade ou a divindade vai ficar com fome. E se ela ficar com fome, você acha que ela vai tirar isso aí de quem? Quando você se pactua com Exu e Pombogira, se você não alimenta ele todo mês ou toda semana, se você não faz o seu culto semanal, o que acontece? A entidade vai começar a tirar isso daí de você. Ela vai precisar se alimentar de alguma forma. Você invocou, você pactuou, você fez as coisas com ela. Se você não presta o seu culto semanal, ou se você não presta o seu culto da forma devida que deve ser, ela começa a se alimentar de você. Por isso que você vê muito nego fudido. Ah, eu fiz o pacto, mas eu tô fudido. Ah, eu fiz o pacto, mas eu tô lascado. Aí você vai fazer a pergunta simples para essa pessoa. Quando você fez um pacto, foi avisado para você que você tinha que cultuar a divindade
Ou foi avisado para você que você tinha que cultuar ela de quanto em quanto tempo? Não, não fui avisado. É por isso que nego gasta, paga caro, para fazer pactos e tomar no cu. Por que o pacto para essa pessoa não funcionou? Porque você tem a contrapartida, irmão. Você tem a contrapartida. E se você tem a contrapartida, você não pode mudar essa contrapartida. Você não pode mudar essa contrapartida. Tá na cláusula que foi, né? Ah, mas eu... Sim. Você teve que colocar seu sangue lá, não teve? Você teve que assinar, não teve? Você teve que fazer alguma coisa, não teve? Tive. Então pronto. Tá selado no plano espiritual. O contrato, o sangue, tudo isso tem uma simbologia, mas ela é uma simbologia que faz o quê? Selamento espiritual. Então se tem um selamento espiritual, pronto, acabou, irmão. Você não tem pra onde correr. Acabou. Por que as pessoas que fazem pacto não podem ser fodidas? Por que todo mundo, que inclusive teve gente que veio me procurar, eu quero fazer um pacto. Aí me procurou, mas eu tô fodido, não tenho valor para fazer o pacto. Então, sinto muito. Mas é obrigatório, Diego, você pagar? Sim. E não é só o dinheiro do pacto. Você todo mês, ou todo mês, toda semana, ou de 3 em 3 meses, ou de ano em ano, não importa. Você tem que fazer a renovação do pacto. Mesmo os pactos que você faz uma vez e que é pro resto da vida, porque a verdade é, uma vez que você faz o pacto é pro resto da vida, por toda a sua eternidade. Mas você tem que fazer o devocional. Então, quando a gente fala devocional, sim, é uma renovação de pacto. Por que uma renovação de pacto? Porque você precisa alimentar o teu pacto. Você precisa alimentar ele. E se você não alimenta ele, você acha que você vai fazer o quê? Se você não alimenta o pacto, ele vai ter que tirar dinheiro, ele vai ter que se alimentar de alguma forma. E como que ele vai se alimentar? Tirando tudo que você tem. Tirando tudo que ele te deu. Ele vai ter que se alimentar daquilo. Então, ou seja, ele começa a se alimentar de você. Já que você não está alimentando ele, ele vai começar a se alimentar de você. Então vai começar comendo tudo aquilo que você tem. Depois vai começar a comer você. Então não é grana. Não estamos falando só de grana. Nós estamos falando de troca. Tudo no universo tem troca. Tudo no universo tem troca. Você vai na loja para comprar o carro. Se você não tiver o dinheiro do carro, você vai comprar ele como? Você acha que o cara da loja vai te dar o carro de graça? Você vai no mercado para fazer feira, né? Como que você vai fazer feira se você não tem dinheiro? Então tudo no universo é troca, irmão. Tudo no universo é troca. No espiritual também é a mesma coisa. Instalaram essa porcaria desse drive de falar que caridade, mas aí é que tá. Vou bater na caridade de novo. Se alguém não financia aquele cara, se alguém não financia aquele sacerdote, se alguém não financia ele, você acha que ele vai tirar esse daí da onde? Para fazer a festa de Cosme e Damião, para fazer a festa de não sei quem, para fazer a festa de não sei quem. Normalmente, mensalidade, né? Todo mês o sacerdote come uma mensalidade. Então você já viu casa de Umbanda não ter mensalidade? Você já viu casa de Candomblé não ter mensalidade? A minha não tem. Eu tirei essa porcaria dessa mensalidade. Por que eu tirei? Só que é que tá. Você quer fazer um ritual na minha casa? Mesmo que você seja filho da minha casa, você vai ter que pagar o ritual. Então aqui na minha casa, não é você vir para minha casa, pagar mensalidade todo mês e achar que você está isento das coisas. Por isso que eu tirei a porra da mensalidade. Por quê? Porque as pessoas querem pagar a mensalidade, a verdade é, você faz parte de uma egrégora, faz parte de uma casa, faz parte de alguma coisa, todo mês você tem que pagar mensalidade.
E aí, né? Tá vendo por que que o umbandista todo mês tem como fazer as coisas lá? O dinheiro vem da onde? Ele tem que vir de algum lugar. Se ele tem que vir, ele vai vir da mensalidade, ele vai vir de algum lugar. A doação, eles recebem doação. Doação é troca. Alguém está doando. E você acha que aquela pessoa está doando? Está doando de bom coração? Não, ela está doando porque lá na frente aquilo ali vai reverter para ela de alguma forma. Então a doação, querendo ou não, ela é uma troca. A doação ela é uma troca. Quando você doa, mesmo sem querer nada em troca, você está girando a lei da troca. Você está gerando essa roda. Troca equivalente. Troca equivalente. Então não é só dinheiro. Tudo que você dá tem um retorno para você. Então é lei da troca. Troca equivalente. Não tem para onde correr, não tem para onde escapar, não tem nada. Não tem para onde correr, não tem para onde escapar, não tem nada. No final das contas você vai ter que dar alguma coisa. No final das contas você vai ter que dar alguma coisa. Então quando você paga para fazer um pacto, você está dando não só o seu dinheiro, você está dando outras coisas além. O dinheiro é só simbólico, que é para você comprar o material, né? Para você dar a alimentação inicial, para você selar o compromisso. A partir do momento em que acabou esse compromisso e que você parou de alimentar aquela entidade ou aquela divindade, por isso que tem muita gente, eu tenho não sei quantos anos, de luciferiano e não fiz pacto. Tenho não sei quantos anos de ocultismo e não tenho pacto. Tenho não sei quantos anos de não sei o que e não fiz pacto. Pois é, né? Mas é que tá. Quantas vezes por semana, quantas vezes por mês você tem que fazer ritual para você alimentar aquela egrégora? A diferença é que uma pessoa, quando ela é pactuada, ela tem responsabilidade daquilo. Ela não pode correr. Você fez uma aliança. Então, se você fez uma aliança, você se iniciou para aquela entidade, você se iniciou para aquela divindade, então acabou, meu irmão. Você pertence à divindade. Você pertence a ela. E se você parar de alimentar ela, ela vai tirar isso da onde? Por isso que todo mundo que faz pacto se fode. Porque esquece de ler as entrelinhas. Pacto é um contrato eterno, vitalício. Então, se você me procura para fazer um pacto, óbvio que você vai ter que dar contrapartida tudo de 3 em 3 meses. No mínimo de 3 em 3 meses. Porque é a regra do pacto ao qual eu sigo. Ao qual eu faço, ao qual eu fiz e ao que eu faço para os demais. Então, na regra do meu pacto, na regra de quem procura pacto comigo, de 3 em 3 meses tem que fazer a renovação. Que é um devocional. Então esse devocional é que faz total diferença. A vida da pessoa continua caminhando. Agora, parou de fazer o devocional, a entidade vai tirar isso de alguém. Vai tirar isso de algum lugar. E como que ela vai tirar? Da onde que ela vai tirar? Você parou de alimentar ela, né? Você parou de cultuar ela, né? Então, tudo que ela te deu, ela começa a comer. Tudo que ela te deu, ela começa a comer. Porque ela precisa se alimentar. Ela precisa te chamar a atenção, falar assim, você fez um acordo comigo, você fez uma aliança comigo, né? Pois é, você está esquecendo, né? Pois então eu vou começar a tirar aquilo que você tem. Então essa é uma consequência de quebra de pacto. Então, do jeito que falam que realmente o pacto não existe, sim. Da forma que a maioria das pessoas andam vendendo por aí, que você faz um pacto que acabou, sua vida vai mudar, vai ficar muito boa, você vai ficar muito feliz. Sim, você vai. Se você seguir as regras dos pactos que você faz. Se você seguir a regra deles, ok. Se você não segue a regra deles, se fudeu. Simples assim. Você se fudeu. Então, quando você for procurar fazer pacto, toma cuidado. Procura um magista
que não quer só comer sua grana, que vai te explicar o que você tem que fazer. Porque se ele não te explicar o que você tem que fazer, você vai se fuder. Aqui na minha casa é simples, a pessoa me procura para fazer pacto. Tem dinheiro? Tem. Não tem dinheiro? Tchau. Não sou Jesus Cristo? Não sou Jesus Cristo para ficar fazendo pacto de graça para todo mundo. Tem gente que faz pacto de graça aí. Fiquei sabendo da história que eu fiquei sabendo lá, que o cidadão me contou e que tá lá na internet para todo mundo ouvir. Sim, o cara fez um pacto. Todo mês ele tinha que dar a oferenda. Parou de oferendar, acabou a vida dele. Então, mesmo esses pactos de graça, todo mês você tem que dar alguma coisa. Todo mês você vai ter que dar alguma coisa. Então, no final das contas, não é de graça. Ah, mas sim, é por isso que todo mundo se fode. É por isso que eu já cobro agora no início. Por que eu cobro no início? Porque eu quero ganhar dinheiro? Sim, também porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu vou falar a verdade. Não faço pacto. Se for para mim fazer pacto de graça e eu ter que tirar do meu bolso para fazer pacto para os outros, e aí? Eu vou falar a verdade. Quando eu fiz pacto de graça para as pessoas, essas pessoas viraram as costas aqui na minha casa e estão todo mundo aí reclamando aí. Então, Diego, você já fez pacto de graça para alguém? Cobrei a cota mínima da pessoa. Cobrei só a cota mínima. Só tem uma pessoa que está dentro da minha casa até hoje. Então, sim, às vezes a gente quer ser bonzinho, a gente quer ajudar as pessoas, a gente quer mudar a vida das pessoas. Mesmo você cobrando a cota mínima. Hoje eu não faço mais isso. Por que eu não faço mais isso? Porque depois eu vou ter que ficar sustentando o pacto dos outros nas minhas costas. Quando você faz pacto, o sacerdote tem que arcar com aquele pacto. Por que ele tem que arcar com aquele pacto? Todo mês ele também tem que fazer a cota dele. Todo mês ele também tem que fazer a cota dele. Então ele faz o dele e faz o de todo mundo, né? Ele faz o dele e faz o de todo mundo. Faz o dele e faz o de todo mundo. Se ele faz o dele e faz o de todo mundo, então querendo ou não, ele está pagando a cota dos outros. Como aqui na minha casa eu não pago a cota dos outros, eu pago a minha. Eu pago a minha. A dos outros, quem me procurou para fazer pacto tem que entender que assinou um contrato, assinou uma situação em que fica sem fazer para ver. Fica sem fazer para ver. Eu só entrego e falo, ó, ele fez o pacto com o senhor, não foi comigo. Então se ele fez o pacto com o senhor, se vira. Diego, você cancela o pacto? Não, eu não cancelo o pacto de ninguém. Eu não. Eu fiz, tá feito. Eu não volto atrás. Fiz, tá feito. Só informo. Tá aqui. As regras são essas. Se você quiser, você faz. Se você não quiser, foda-se. Então, se você vier me procurar para fazer qualquer tipo de ritual, eu aviso. Eu aviso. Se você vai se iniciar comigo na Kimbanda, eu aviso. Se você for se iniciar ou fazer pacto comigo, eu aviso. Te dou um procedimento todinho do que você tem que fazer, de como você tem que fazer e de que forma você tem que fazer. Se você não faz, então sim, essa porcaria desses pactos que a galera anda vendendo, falando que você vai fazer pacto, que você não tem responsabilidade de porra nenhuma, que o Daimon vai ser seu escravo pro resto da tua vida, que Exu vai ser seu escravo pro resto da tua vida, que a espiritualidade vai ser escrava sua pro resto da tua vida, isso não existe. Esse tipo de pacto realmente não existe. Mas se você faz pacto, procura o magista que você fez o pacto, vê lá, tem as entrelinhas. De alguma forma ou de outra você vai ter que fazer uma contrapartida.
Ah, eu tenho 50 anos de luciferianismo, apesar de que o luciferianismo não tem 50 anos, mas eu tenho 50 anos de luciferiano. E eu não fiz pacto e a minha vida tá boa. Tá, para de cultuar a divindade que você cultua pra tu ver. Ah, eu sou satanista, nunca fiz pacto. Minha vida tá boa. Para de cultuar os daimons que você cultua. Ou para de cultuar as divindades que você cultua pra tu ver. Então nós não estamos falando de você fazer ou deixar de fazer. Se você fazer ou não fazer. Porém, você tem que alimentar do mesmo jeito. A diferença é que se você parar, você também está fudido. Porque você acordou aquela divindade, você acordou aquele daimon, você acordou aquele espírito. Para de alimentar ele para tu ver. Então, com pacto ou sem pacto, você tá fudido do mesmo jeito. Verdade é. Se você parar de cultuar, você tá fudido do mesmo jeito. A diferença é que você não fez o que a maioria das pessoas faz. Você faz um pacto, você formaliza esse pacto e na hora que você formalizou esse pacto, você sabe que você tem obrigação de fazer aquilo. Você tem que renovar o seu pacto, você tem que renovar o seu culto, você tem que fazer o seu devocional e dali não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Agora, quando você só é cultuador, sim, se você alimenta aquela egrégora anos e anos e aí para de cultuar aquela egrégora, como que a tua vida vai caminhar? Aí você acha que por que tem muita gente que sai e vai virar evangélico? E como que tá a vida do cara? Parou de cultuar a divindade, foi virar evangélico. Ah, a vida do cara tá muito bem, obrigado. Não vejo isso não. 99,9% das pessoas que largam um pacto, que largam aqui e vai para a igreja evangélica, vira pedinte espiritual. Como assim pedinte espiritual? Sim, ele troca um Deus por outro, mas continua sendo mendigo. Por que continua sendo mendigo? Porque ele só deixou um Deus para cuidar do outro. E aí existe um Ifá. Tem uma frase muito boa que é falada no Ifá. Você não troca velhos amigos por novos amigos. Você não troca velhos amigos por novos amigos. Você não troca velhos amigos por novos amigos. Diego, você está fazendo isso para você botar medo na gente? Não, não estou botando medo. É uma realidade que ninguém gosta de falar. É uma realidade que ninguém gosta de falar. Quando você faz pacto, você tem obrigação de alimentar aquela entidade. Você tem obrigação de alimentar aquela divindade. Você tem obrigação de fazer aquilo. Agora, se você não faz aquilo que tem que ser feito, tchau e benção, meu amigo. Boa sorte para você. A função do magista que faz pacto é te deixar ciente disso. Se o cara que faz pacto não te deixa ciente disso, mentira, não tem como desfazer pacto. Tem muita gente que faz isso para botar medo na pessoa. Tem muita gente que faz isso para botar medo na pessoa. É para botar medo nas pessoas. Ah, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É para botar medo nas pessoas. Se é para botar medo nas pessoas, nossa, Diego, mas você não. Eu tô aqui para falar a verdade. Você fez iniciação na Quimbanda, você fez iniciação no culto que for, no candomblé, na onde que foi. Você tem um pacto com aquele orixá. Você tem um pacto com aquele daimon. Você tem um pacto com aquela entidade. Então, se você largar, acabou. O pacto é feito pro resto da tua vida. Você acha que o sacerdote vai desfazer a iniciação? Você acha que o sacerdote vai desfazer a iniciação? Não vai. Diego, mas eu fiquei sabendo que tem como fazer. Sim, tem. Tem como fazer. Mas vai acabar ficando mais caro. Basicamente o dinheiro que você gastou para você fazer a iniciação, você vai ter que gastar de novo.
Se você gastou 15 mil para se iniciar, você vai ter que gastar o dobro para você não iniciar mais. Por quê? Desfazer a iniciação. Por quê? Porque você tem que pagar o tempo que você ficou iniciado, mais o restante do que vai ser iniciado. Porque querendo ou não, por que a gente, eu pelo menos eu uso, cadê? Para os pactos eu uso isso aqui. Oráculo Negro. No Oráculo Negro eu vejo como que funciona tudo isso. E se eu vejo como que funciona tudo isso, no Oráculo Negro eu entendo se a pessoa vai ter caminhos para se iniciar, se a pessoa vai ter caminhos para se pactuar, qual é o Daimon que vai se pactuar com ela, quem é que vai resolver a vida dela. Então daqui eu posso ver tudo. Daqui eu posso ver tudo. Agora, se não tem caminho para se pactuar, também o oráculo vai falar, não tem. Não tem. Pessoa se pactuou. No dia que a pessoa se pactuou, eu falo para ela, ó, você tem direito disso, você tem direito disso, você tem direito disso. Entrego tudo na mão da pessoa. Pronto, tá aqui. Se a pessoa for fiel à minha casa, a gente vai continuar muito bem. Eu não prendo ninguém na minha casa, mas se a pessoa quiser, ela vai ficar muito bem. Agora, se não, ela vai ter que fazer por conta própria. Então, o bom do tipo de pacto que eu faço para as pessoas é que eu não prendo ninguém na minha casa. Mas, em contrapartida, ela não está presa à minha casa, ela está presa no Daimon. Ela fez um pacto com o Daimon, não fez um pacto comigo. É a mesma coisa que em banda. As casas que eu me iniciei, o meu pacto não é com a casa, o meu pacto é com o Exu, é com a Pombogira. Então, eu estando lá ou não estando lá, minha obrigação não parou. Minha obrigação não parou. Tem gente aí que acha que eu troquei de Exu. Não troquei de Exu. Os Exus que eu tenho pacto, eu tenho muita ciência dos Exus que eu tenho pacto. Independente se eu não permaneci mais nessas casas, eu não esqueci os Exus que eu tenho. Continuam aqui na minha casa. Continuam aqui na minha casa. Minhas obrigações, o que eu tinha que fazer por eles ou com eles, continua. Não dei nada. Os assentamentos de Dona Maria Padilha das Almas, seu Zé Pilintra, o vulto do seu Sete Encruzilhada e do seu Beuzebu, tá tudo aqui na minha casa. Teve gente que achou que eu joguei fora. Não joguei. E sim, eu refiz. Refiz muita coisa. Os assentamentos não, mas eu refiz muitas obrigações, muitas coisas que eu precisava fazer, eu refiz tudo. Custou caro, saiu caro. Mas eu fiz tudo. Então hoje em dia eu sou um magista que a gente fala, né? Um magista solitário ou um bruxo solitário. Mas eu tenho meus sacerdotes ainda. Alguns sacerdotes, eu só troquei de sacerdote, né? Mas alguns sacerdotes eu ainda tenho respeito. Outros eu mandei a puta que pariu e falei, não enche meu saco mais não. E hoje, nas casas onde eu estou muito bem. Só tem um cara que eu respeito até hoje. Esse cara se chama Klaus Máximos. Saí da casa dele, mas é um cara que é o único cara de todos os caras que eu passei até hoje, é o único cara que eu respeito pra caralho. Ele e o Luxwell. Sim, ele e o Luxwell. São dois caras que eu respeito. Klaus Máximos e Luxwell. Não pertenço mais à casa do Mestre Klaus. Beleza, não pertenço, nem à ordem. Mas o que ele fez por mim, tudo que eu aprendi com ele, eu carrego aqui, ó. Ó, o único cara que, por mais que eu não esteja lá na casa dele, mas sou fiel a ele. E a Pai Kleber de Ogum, né? Pai Kleber de Ogum, Luxwell e Klaus Máximos. São esses três caras que eu tenho aqui no meu coração. Não estou mais na casa deles. Mas um pouco que eu aprendi com eles. Então assim, eles fizeram eu ser o que eu sou hoje. Eles fizeram ser o que eu sou hoje. Então eu tenho uma dívida de gratidão com esses caras. Tenho uma dívida de gratidão com esses caras.
Posso não estar mais na casa deles, mas eu tenho uma dívida de gratidão com eles. Maria Padilha das Almas e Zé Pilintra, que eu cultuo na minha casa, foi graças ao mestre Luxor. Luxor não, mestre Klaus. Então, mestre Klaus, tá aqui até hoje Dona Padilha e seu Zé, não joguei fora não. Candomblé era pra mim ter me iniciado, não me iniciei. Perdi o tesão, fala a verdade, perdi o tesão. Já não tava mais frequentando a casa, já não tava mais indo na casa. E aí, cara, sim, eu perdi o tesão do candomblé. Perdi o tesão do candomblé. Hoje eu tô muito bem na quimbanda, hoje eu tô muito bem no Ifá, hoje eu tô muito bem no culto tradicional, hoje eu continuo cuidando da minha quimbanda, continuo cuidando da minha umbanda, continuo cuidando do Ifá, no culto tradicional, mas eu tenho uma dívida de gratidão com esses caras chamados Klaus Máximos, Luxwell e Pai Kleber de Ogum. Eu tenho uma dívida de gratidão para esses caras. Eu não digo, eu sempre vou dizer e sempre vou bater nessa tecla. Eu tenho uma dívida de gratidão para esses caras. E isso, dinheiro do mundo não paga. Simples assim. Diego, mas você continua lá? Não. Hoje eu estou na casa do Pai Naldo, na quimbanda. Estou na casa dele. E na umbanda estou na casa do Pai Tiago. Nimbeu Babalaô e Babá e Fadiá, né? Babá e Fadiá. Ele é de Mongaguá, aqui no litoral. Então sim, tenho 3 sacerdotes. Ifá e culto tradicional, na quimbanda e na umbanda. Dei continuidade. E um cara aqui também, eu considero ele o meu sacerdote, Mestre Jorge Santana, que também está aqui no meu coração. Então é isso. Então algumas pessoas a gente ganha você de graça. Então é isso. Agora, é isso. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E é isso. Um abraço a todos, sucesso. Se vocês quiserem fazer rituais de pactos, rituais verdadeiros de pacto, iniciações, trabalhos espirituais, entre em contato com a gente. As informações vão estar aqui abaixo do vídeo. Um abraço a todos. Fui.